Olá, meu nome é Mônica e isso aconteceu comigo na época em que eu morava num colégio interno, há mais de 40 anos. Eu era uma adolescente muito tímida e por isso tinha bastante dificuldade em fazer amigos. Meus pais optaram por me internar no educandário agrícola pela boa fama da instituição e devido mesmo pertencer a uma ordem religiosa. Eles também acreditavam que num colégio interno seria mais fácil para mim desenvolver laços de amizade. Confesso que eu não queria muito ir, mas eu não tinha outra opção, pois no pequeno grupo escolar onde eu havia estudado a vida inteira, não teria mais a série que eu precisava cursar para continuar meus estudos. E como não tinha alguém da nossa família morando na cidade que pudesse ser meu tutor, acabei sendo obrigada a aceitar a matrícula no colégio interno. Lembro-me como se fosse hoje, o dia em que meu pai me deixou ali. Ele tinha a fama de ser durão, mas era muito emotivo, e com os olhos marejados, se despediu depressa para não desabar no choro, o que com certeza deve ter acontecido assim que ficou sozinho em sua caminhonete. A diretora da instituição me recebeu com muito carinho e foi logo me instalando no pavilhão onde eu ficaria. Consequentemente, me apresentou a todas as colegas que estavam presentes no momento. A escola ficava num prédio do século XVII, onde antigamente funcionava um convento. Inclusive, ainda era administrado pela prelazia. Eu fiquei fascinada pela arquitetura do local. Desde muito nova, sou apaixonada pela imponência das construções antigas, e com certeza isso influenciou na escolha da minha profissão, e formei arquiteta. Admito que nem passava pela minha cabeça que um lugar daqueles pudesse ser mal assombrado. Eu nem pensava em nada de sobrenatural. Já até havia ouvido algumas histórias de assombrações no interior onde eu morava, mas não me interessava pelo assunto. Notei que minhas colegas de quarto eram todas muito medrosas. Só iam em grupos ao banheiro e à noite todas entravam no quarto, cada uma portando seu copo com água. Imaginei que esse hábito se dava pelo medo de irem até a copa durante a noite, quando sentissem sede. Eu achava aquilo tudo engraçado. Lourdes, a moça da cama ao lado da minha, era uma colega muito gentil. Ela era a mais velha do quarto e a encarregada, que seria a pessoa responsável por tudo ali. Qualquer coisa que acontecesse, a diretoria se reportava a ela. Ao contrário do que eu imaginava a respeito de um colégio interno, aquele superava minhas melhores expectativas. A diretora era muito gentil e carinhosa com todos, as colegas todas muito receptivas e as professoras verdadeiros anjos. Lourdes e eu, de cara, nos demos bem e desenvolvemos uma amizade sincera de imediato. Lembro que na minha segunda noite ali, ela gentilmente entrou no quarto trazendo 2 copos com água, um em cada mão, e ofereceu um deles a mim. Eu aceitei a gentileza, mas disse que não precisava se preocupar comigo, pois eu não tinha medo de ir à copa durante a noite. Lourdes me encarou fixamente, como alguém que está pensando alto, e disse: "É importante não dormir com sede aqui." Depois completou: "Não deixe de ter sempre seu copo com água no criado mudo." Nas noites seguintes, até mesmo com o objetivo de me enturmar com as meninas, seguia o grupo que ia até a copa apanhar o copo com água para a noite. Certa noite, estando eu entretida na leitura de um livro, acabei não acompanhando as meninas na hora de ir buscar a água. Lourdes estava visitando sua família naquele dia, pois se não fosse isso, sei que não esqueceria de trazer meu copo junto ao dela. Mas não me abalei com isso, não tinha medo de caminhar por aquele prédio antigo. Muito pelo contrário, toda aquela coleção de antiguidades me encantava. Estava quase adormecendo quando lembrei da orientação de Lourdes sobre não dormir com sede. Mas por consideração à minha amiga do que a minha própria sede, decidi buscar o copo com água na copa da escola. Os corredores estavam todos na penumbra, iluminados com a fraca luz de candeeiros. Fiz uma pequena pausa para admirar os quadros em homenagem aos religiosos que fundaram o antigo convento.
Era fascinante a história presente em cada centímetro daquele lugar. Fiquei um pouco distraída ali admirando aqueles retratos, quando notei com o canto do olho uma silhueta passando no final do corredor, como se estivesse vindo da ala oposta à nossa em direção à copa. Pensando ser uma das internas do outro pavilhão, resolvi me juntar a ela, que se fosse medrosa igual as minhas colegas de quarto, ficaria grata em ter minha companhia naquele momento. A copa era o ambiente menos iluminado àquela hora da noite, mas mesmo com a grande escuridão, conseguiria enxergar se tivesse alguém ali. Mas o cômodo encontrava-se completamente vazio. Senti algo parecido com um arrepio percorrer a minha espinha, mas imaginei que fosse queda de temperatura ambiente devido ao fogo baixo da lareira. Segui em direção ao grande filtro de cerâmica para apanhar meu copo com água. E quando a torneira estava quase enchendo meu copo, senti que alguém estava atrás de mim. Me virei instintivamente e dei de cara com uma moça, usando um dos fardamentos do colégio. Devo confessar que senti um alívio. Apesar do meu ceticismo, eu estava com um certo medo. Dei boa noite para a moça e me ofereci para servir seu copo com água, já que eu estava com a mão na massa. Ela então me encarou profundamente e disse: "Agora não adianta mais. Estou perdida." Dizendo isso, desapareceu no ar. Nesse momento, senti até os pelos do meu nariz arrepiarem. Saí correndo e acabei tropeçando no móvel, e foi queda certa. Copo para um lado e eu para o outro. Devo ter soltado um grito de pavor na queda, porque não demorou e as professoras e demais colegas do meu pavilhão estavam ali me socorrendo e examinando se eu não havia me ferido gravemente. Pela providência divina, estava sem machucados graves. A diretora, percebendo meu estado dos nervos, me levou para dormir em seus aposentos. Ela dividia quarto com mais 2 professoras da instituição, e uma delas, gentilmente, foi dormir com minhas colegas no meu alojamento, cedendo sua cama para mim. Me deram um chá calmante que me fez relaxar. Mas assim que acordei no dia seguinte, lembrei tudo o que tinha visto na copa na noite anterior. Eu, que me gabava por não ter medo de assombração, não sabia como iria viver naquele lugar depois de tal experiência. Sorte minha que Lourdes chegaria na tarde daquele dia. Assim que chegou, correu ao meu encontro, com certeza já sabendo o que tinha acontecido. Eu ainda estava no quarto da diretora, com uma das colegas me fazendo companhia. Naquele dia, haviam me liberado das minhas atividades para que eu pudesse me recuperar do ocorrido. Notava que, apesar de eu não ter dito palavra alguma sobre a visão que tivera, todos sabiam do que se tratava, mas evitavam falar sobre o assunto. Lourdes quebrou o silêncio e me perguntou o que havia acontecido, o que eu tinha visto que havia me assustado tanto. Eu então contei tudo a ela, cada detalhe. Nesse momento, ela perguntou se eu conseguiria me levantar. Eu respondi que sim. Então ela me deu a mão e pediu que eu a acompanhasse num lugar. Seguimos em direção à secretaria da escola. Quando lá chegamos, ela, que era veterana ali, tinha acesso a todos os setores, pois já havia prestado atividades em quase todos eles. Pegou uma pasta de um dos armários da secretaria e me chamou para irmos à biblioteca. Na biblioteca, ela então abriu a pasta e começou a retirar fotos do seu interior e ficando olhando uma após a outra, como se procurando algo. Até que parou numa fotografia específica e, como se tivesse achado o que procurava, se dirigiu a mim e perguntou se eu conhecia alguém daquele grupo. Me sentei, peguei o retrato e percebi que se tratava de uma foto de um grupo de internas com o fardamento do educandário. Fiquei olhando cada rosto. Percebi que Lourdes estava na foto, um pouco mais jovem, é claro. Comentei que conhecia ela, é claro, e apontei para o seu rosto na fotografia. Mas Lourdes me disse que achava que o seu rosto não era o único familiar ali. Dei mais uma olhada e pude ver, na fileira superior à da Lourdes,
estava a moça que eu havia encontrado na noite anterior. Um arrepio tomou conta de mim naquela hora, e apontando para o rosto, eu disse para Lourdes que era aquela a moça que eu havia encontrado na copa e que havia sumido misteriosamente. Lourdes, como se soubesse o que eu diria, sentou-se perto de mim e disse com o tom de voz o mais baixo possível: essa era nossa colega Angélica. Assim como você, era corajosa e destemida. Nada a causava medo. Éramos da mesma turma e nos tornamos grandes amigas. Quando chegamos aqui, fomos orientadas sobre uma lenda que habitava essas construções. Ninguém nunca soube nos dizer quando essa tradição nasceu, mas a lenda dizia que se uma interna dormisse com sede, sua alma sairia para buscar água e possivelmente não acertaria o caminho de volta para o corpo, sendo condenada a vagar eternamente por esses corredores. Ela fez uma pausa, depois continuou. Angélica parecia não acreditar muito nisso, pois era bem raro ela pegar um copo com água antes de se deitar. Infelizmente, um dia a acordamos com nossa amiga sem vida, em sua própria cama, e com os olhos arregalados e a boca aberta como se estivesse com sede. Os médicos não descobriram a causa da sua morte. Ela gozava de plena saúde. E desde esse dia, foram inúmeras as vezes em que ela foi avistada vagando pelos corredores da instituição, sempre rondando o grande filtro de água. Fiquei tão impactada com o que vivi que não passei mais um mês sequer naquele lugar. Ainda mantenho contato até hoje com Lourdes, inclusive sou madrinha de um dos seus filhos. Hoje ela é espírita kardecista e, segundo me contou, através de muita oração, conseguiu ajudar sua amiga Angélica a se livrar da maldição de ficar vagando eternamente naquela escola antiga. Contextualizando. Existem culturas e tradições que acabam aprisionando os desencarnados, oprimindo-os e os obrigando a viver aquela ilusão eternamente. Somente a oração liberta, somente o amor e a fé em Deus são capazes de libertar. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.